Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui rápido, eu vou passar para você as 7 lições que eu tive no marketing digital para que você não passe pela mesma coisa, para que você não quebre tanto a cabeça como eu quebrei e que você tenha muito mais faturamento em muito menos tempo, tá? Vamos lá, tem uma colinha aqui e eu vou passar para você. É para ser um vídeo rápido, tá? É bem prático. Bom, primeira lição: escolher um nicho acelera o seu caminho. Então eu via que para qualquer início, na realidade, o que eu entendi é que, cara, se eu tivesse um nicho, eu ia me limitar muito, sabe? Tipo, eu não queria nichar especificamente em um produto, em um mercado. Só que isso só foi ruim para mim. E eu te explico. No início, vai, sei lá, nos seus primeiros 6 meses, eu consideraria interessante você pegar clientes de todos os tipos para até você ver o que você curte, o que você não curte, que tipo de cliente você curte lidar, para quem que você tem mais facilidade de entregar valor, né, na tua agência, no mercado. Só que depois disso eu nicharia. Quando eu nichei, as calls de vendas ficaram muito mais simples, muito mais fáceis e todo o meu processo, o meu estresse assim para vender, a dificuldade, cara, diminuiu muito. Então, eu teria nichado muito antes, assim, sabe? Eu demorei anos para nichar. Eu ia e aceitava todo tipo de projeto. Bom, segunda lição, o nome da sua agência não importa, tá? Então, eu cheguei e no início eu gosto muito de arte, de design. Eu fui lá, contratei uma super agência que fez o meu logo baseado nas minhas inspirações, o que o Henrique gostava. Pô, isso pro meu ego, foi fantástico, sabe? Tipo, pô, legal, vou criar um negócio bonitinho e tal. E no final ninguém liga, tá? Ninguém liga, ninguém nunca ligou pro nome da minha agência, nem eu, tá? O nome é só o detalhe. No final do dia, quando você tá trabalhando com uma agência, a não ser que você seja uma agência centenária aí, você tá comprando o dono, tá? A credibilidade do dono. Isso é o mais importante. É você ter credibilidade e você saber fazer networking. Então, se você vai pensar em branding, etc., eu sugiro que você faça isso depois de um certo nível de faturamento. No início, cara, entra no Canva, cria um logo lá e boa, marcha, entendeu? Foca em colocar cliente para dentro e entregar valor para eles. É, e eu fiz isso, eu fiz o contrário, tá? No início eu cheguei e eu gastei uma grana com isso, e depois eu fui, sabe, para começar. Eu devia ter pensado em usar essa grana para colocar um funil muito bom, colocar dinheiro na conta, e aí depois pensar em brand. Terceiro ponto, cobre caro sempre, tá? Eu sempre fui dentro dos meus amigos, eu fui o cara que cobrava mais caro. Só que aí deu alguns anos e eu conheci gente que, cara, quando começou não tinha nem case e já cobrava muito mais do que eu cobrei. Então, não use você como comparação, não use a sua vida como comparação do que é caro e o que é barato. Foca em agregar muito valor e cobrar por isso. E não use o seu julgamento do que é caro e barato. Isso é importantíssimo, porque eu sempre achava, putz, isso é caro. Mas, cara, baseado no quê? Baseado na minha experiência, sabe? Quem sou eu perto da pessoa ali? É que ela tem uma outra condição e outro. O valor que eu estou agregando para ela é muito maior e eu estou deixando isso claro na minha oferta. Então, sempre cobre o valor que te deixa um pouquinho desconfortável, tá? Acho que isso é uma estratégia bem interessante de precificação baseada em freestyle, né? Mas eu estou te passando aqui baseado no que eu fiz, tá? Sempre cobre um valor que deixa um pouquinho desconfortável. Pode ser algo desproporcional, que a pessoa ninguém vai fechar, mas não pode ser algo que você fica se sentindo confortável, porque se você está se sentindo confortável, significa que você está usando você como régua de comparação. Isso está errado, tá? Bom, quarto ponto, não vai sozinho, tenha um sócio. Eu trabalhei sozinho por grande parte da minha jornada aí no marketing digital, nesses, cara, acho que eu vou ter 8 anos, mas enfim. É, eu tive sociedade por um breve momento e foi muito melhor. Muito melhor. Principalmente se você é uma pessoa boa de fazer sociedades, né? De ter uma pessoa certa ali do seu lado. Então, geralmente, essa pessoa, ela vai te agregar muito, ela vai em áreas que você não domina. Então, por exemplo, quando eu fiz a sociedade, eu era um cara mais para frente, que não ficava muito ligado em números. Eu sou muito assim, sabe? Sou focado na execução, em vender, em fazer, em planejar estratégia e tal. Mas eu não sou um cara de back-office, eu não sou um cara de ficar vendo se o caixa tá bom ou não tá bom. Cara, eu quero vender mais, eu quero criar produtos melhores, entende? Então, quando eu fiz a sociedade, eu trouxe uma pessoa para me ajudar nessas outras áreas e, cara, foi fantástico. Então, se eu pudesse ter começado já com um sócio, uma pessoa para me ajudar nesse sentido, teria sido muito melhor. Então, se você puder, tenha um sócio, mesmo que você vá dividir o seu pequeno, quase mísero lucro do começo, com alguém, tenha um sócio, porque vai te ajudar a ponderar, vai te ajudar a você ganhar um gás ali naquele momento que você tá triste, que você tá cansado, e vice-versa, né? Então, é uma equipe. Então, eu teria um sócio, eu falo isso para todo mundo.
Cara, quinto ponto, mostre seu trabalho todos os dias. Então as pessoas elas esquecem. Eu não fazia isso. Eu falava, cara, por que eu vou ficar criando postzinho de conteúdo para mostrar o Henrique? Cara, você tem que fazer isso, porque o teu nome é o seu ativo mais valioso. Você precisa trabalhar o seu nome. E se você criar conteúdo todos os dias, nem que for um pouquinho. Eu sei que a sua rotina é estressante, eu sei que você tem metas absurdas, porque eu também tinha. Mas se eu tivesse começado a criar conteúdo desde o início, eu estaria muito, muito melhor hoje, tá? E eu estou numa posição que eu gosto, eu não posso reclamar. Mas se eu tivesse começado a criar conteúdo, quando eu comecei na gestão de tráfego, cara, eu era mais famoso que qualquer BBB e ou subcelebridade. E com a audiência, você fortalece seu nome, que é o seu ativo mais importante, depois você pode fazer o que você quiser, tá? Por isso que eu acho importante você criar autoridade no digital. Sexto ponto, nunca pare de vender, não seja um gato gordo. Isso foi algo que eu quebrei a cara durante a minha jornada no digital, que foi o quê? Cara, eu comecei com zero, eu comecei trabalhando de graça. Aí depois eu cobrei R$ 500 para fazer tráfego. Aí depois eu cobrei 1.000. Aí depois eu cobrei 1.000 e pouquinho, depois foi 1.500, depois foi 2, 3, 4, 5. O último contrato que eu fechei foi de 55.700 por mês. Então, mas o que é mais importante, tá? Para você entender, é que nesse meio do caminho, não foi linear assim como o pessoal fala na internet. Não, pô, fácil pra caramba. Não é assim. E a questão, o que acontece? No meio do caminho, o que aconteceu comigo, tá? Comecei em zero. Quando eu tava ganhando é, R$ 10.000, nem digo isso, tá? Quando eu tava ganhando R$ 5.000 consistentemente, com pouco trabalho, eu virei um gato gordo. E foi aí que eu me ferrei. Então, você precisa prestar atenção nisso. Quando você está vendendo bastante, você costuma ficar gato gordo, você costuma a ficar preguiçoso. Então, você tem que sempre estar vendendo. Nunca pare de vender, tá? Fechar novos clientes, novos projetos. Mesmo que você esteja, cara, felizão, num iate em Mônaco, não interessa, nunca pare de vender. É a maior dica que eu posso te dar aqui hoje. É, eu ficava rico, eu ficava pobre, sempre falava isso, cara. E por quê? Porque eu ficava preguiçoso. Então, uma melhor dica que eu posso te dar é essa. É, a sétima lição: pague por acesso. Quem se isola está morto. Então, os maiores contratos que eu já fechei foi por causa de networking, foi por causa de, de comunidades que eu participei. Então, pague por esse acesso, pague por estar nesses meios, porque você estando em meios com boas pessoas, bons profissionais, bons contatos, você vai fechar bons contratos, tá? Então, você consegue aprender com o erro dos outros, você tem um grupo de suporte ali. Então, cara, eu sugiro fortemente que você participe de comunidades, pague para ter acesso a boas pessoas, a profissionais que estejam na sua frente, tá? Eu teria feito isso. Eu fiz isso quando eu comprei a comunidade de Sobral lá atrás, mas e continuei fazendo isso também em outros níveis. Eu queria aprender sobre X, eu ia lá, via quem falava sobre X e pagava para aquela pessoa, o máximo que eu podia para aquela pessoa ali. Se eu pudesse ter uma mentoria, eu teria. Mas se eu não tivesse grana na época, eu entrava numa comunidade, alguma coisa nesse sentido. Então, pague para ter acesso. Vai te ajudar muito, vai te acelerar muito. Você vai aprender com as experiências dos outros, enfim. Só tem ROI positivo. Dica bônus, tá? Agora a gente já falei as 7 lições, eu escrevi aqui uma dica bônus, que é uma dica que serve muito para mim, e se você é parecido comigo em algum sentido, vai servir para você também. Execute 2 vezes mais do que você pensa. Então, execução é o foco de tudo. Eu sei que todo mundo fala isso e eu mesmo lia isso, mas eu ignorava. E hoje eu vejo que eu não executava tanto quanto eu imaginava que eu executava. A gente fica pensando muito em muita coisa, então foca na execução, foca em fazer, foca em, cara, quantos leads eu tenho que atender hoje, quantas pessoas eu tenho que vender hoje, quais são as minhas metas, porque assim, quanto mais você executar, melhor. Ah, mas e se, cara, executa. Teve uma ideia? Executa rápido, se ferra rápido, entendeu? Quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Então, é, principalmente se o investimento é baixo, tá? Se o investimento é baixo para você, você consegue investir nisso tranquilamente, vai e faz. Não fica viajando, só executa. Bom, esse daí foi o 8, né, que é o bônus, e é isso. Espero nesse vídeo curto aqui ter agregado para você. Esses foram experimentos, né? Na realidade, foram aprendizados que eu aprendi com experimentação nesses últimos 7 anos. É, espero que tenha sido útil. Espero que te economize muito tempo, muito dinheiro, que você alcance lugares que eu nunca cheguei. Porque se eu estou falando isso para você, você é o Henrique há 7 anos atrás, significa que quando você estiver onde eu estou hoje, você vai ser muito maior. Então é para isso que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos.
É isso, execute, sucesso. E se você tem interesse em mais vídeos assim, mais direto ao ponto e sem muita enrolação, se inscreve aqui, clica, não sei, like, né? Like, se inscreve, ou me troca uma ideia comigo lá no Instagram. Valeu, até a próxima.